Olá, eu sou Daniel Lima, advogado que trabalha com direito aplicado à engenharia, direito da construção, direito da infraestrutura. E no vídeo de hoje a gente vai abordar um tema que, apesar de ser aparentemente muito simples, muito simplório, ele acaba sendo no dia a dia da administração contratual, das obras de infraestrutura, um tema que traz muitas dúvidas e quando não, alguns problemas. Às vezes por ser mal negociado, ou antes da celebração do contrato, ou por ser até mesmo mal gerido durante a execução contratual, que é o tema dos reajustes contratuais, e não só dos reajustes, mas também das revisões e das repactuações. Portanto, a gente vai tratar aqui hoje dos reajustes, revisões e repactuações contratuais e fazer a distinção entre cada um desses institutos dentro dos contratos de infraestrutura, tá? Começando pelo reajuste, que é o tema mais amplo, mais crítico e mais importante dentro desse nosso universo, porque ele é mais comum. O reajuste, como bem sabe quem trabalha com esses contratos, é a previsão, seja ela legal ou contratual, dos preços sofrerem variações, normalmente para cima, em função do fenômeno da inflação, né? Esse ajuste ou esse reajuste dos preços, ele deve se dar de forma anual, em periodicidade anual. Mas a gente vai ter no universo privado e no universo público algumas sutilezas e algumas questões que precisam ser bem entendidas, porque são aplicáveis. O Instituto se aplica de maneira um pouco diferente num universo e no outro. Por que eu digo isso? Porque no universo privado existe uma liberdade ampla de se contratar. Então, se um empreiteiro, um construtor, uma construtora decide, por exemplo, apresentar uma proposta de preço para uma obra que será executada em 14 meses ou 16 meses, e dentre as cláusulas contratuais ficou estabelecido que não haverá reajuste, mesmo a obra sendo executada por um prazo superior a um ano, superior a 12 meses, esse pacto, esse acerto contratual, ele tem prevalência sobre qualquer outra disposição legal prevendo reajustes anuais, tá? E, no entanto, quando a gente vai para as obras públicas, os contratos públicos, a gente vê que a situação é um pouco mais rígida. Mesmo que não haja mesmo que houvesse um contrato desse tipo, e eu encontrei durante a minha trajetória profissional apenas uma vez um contrato que tinha a previsão de não aplicação de reajuste num período superior a um ano, mesmo que isso aconteça, ou então por qualquer motivo a obra ultrapasse um ano, haverá o direito ao reajustamento contratual, tá? Isso está previsto, dentre vários dispositivos, isso está previsto na lei, por exemplo, na lei que instituiu o Plano Real no nosso país. Mas está também na Lei 8666, no artigo 40, no inciso 11, que trata dos requisitos que precisam estar nos editais públicos, nos editais de licitação, que, dentre outras coisas, precisa ter o seguinte, o inciso 11 do artigo 40, precisa ter o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para a apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. Ou seja, isso aqui é a Lei 8666, que exige esse critério como sendo algo indispensável para constar de uma licitação e, por via de consequência, para um contrato. Mas isso desde que o contrato seja superior a um ano, tá? E aí, qual é o índice de reajuste que deve ser usado? Aí nós vamos também encontrar uma margem de liberdade, seja no ambiente privado ou no ambiente público. Normalmente se utilizam
o IGPM ou o IPCA, já vi algumas vezes, embora não sejam os índices mais apropriados para retratar a inflação do setor de infraestrutura. E o que é o mais comum, o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Mas em obras mais complexas ou obras de uma especificidade técnico-construtiva maior, o que se torna mais comum é a gente ver índices parametrizados, fórmulas parametrizadas de reajuste, que vão considerar a curva ABC de insumos, de tudo aquilo que está previsto de ser executado dentro do contrato, como fazendo parte de uma cesta, de uma fórmula com diversas variáveis que vão compor uma cesta que, somadas, cada uma com um peso específico de acordo com a representatividade que aquele material, aquele serviço tem dentro da obra, vão compor o índice final, aquela fórmula do reajuste final que deve ser aplicado ao final de um ano. E como se deve dar essa contagem do prazo de um ano? Nos contratos privados é o que tiver estabelecido no contrato. Pode ser a data de assinatura do contrato, como pode ser uma data anterior, uma data em que a proposta comercial da empresa tenha sido apresentada para o dono da obra, para o empreendedor. Já nos contratos públicos, será, como a gente viu ainda agora na leitura do dispositivo legal da Lei de Licitações, será a data da apresentação da proposta ou então a data do orçamento que servir de base, servir de referência para essa proposta. Tá? Existe essa liberdade também do administrador público eleger uma dessas duas datas. Tá? E aí, o que acontece? Entrando aqui mais um pouco na temática de temas, de questões problemáticas que a gente vê relacionadas ao reajuste contratual. A primeira coisa, nos contratos públicos, existe uma previsão expressa no artigo 65, parágrafo 8º, de que o reajuste ele não precisa de termo aditivo para que seja pago. Ele é feito por mero apostilamento. O que significa essa expressão, apostilamento? Significa que o apostilamento é um registro que é feito dentro do processo, dentro do contrato, decorrente da aplicação de uma cláusula que já existe no contrato. Então, é o mero registro, é a mera formalização. Eu não preciso da assinatura dos dois lados, contratante e contratado, para formalizar a aplicação de algo que, na verdade, já foi celebrado e pactuado lá atrás, na assinatura do contrato, na largada, quando se bateu o centro. Então, basta que haja esse apostilamento, esse registro. Contudo, eu tenho visto ser uma realidade cada vez mais comum, cada vez mais presente, principalmente no universo de obras públicas, o não pagamento desses reajustes, a não ser que o contratante seja expressamente provocado, expressamente demandado pelo contratado da administração pública, sobretudo através de cartas. Tá? Então, meio que a administração pública muitas vezes silencia, não paga, e algumas vezes eu tenho visto vários contratados, vários empreiteiros esquecerem de fazer de diligenciar esse prazo com o cuidado que seria necessário para pedir o reajuste sempre no tempo e modo correto, tá? Quando o contrato completa um ano, contado da proposta ou do orçamento, sob pena da administração simplesmente não lembrar de pagar, tá? E o correto é sempre se apresentar uma medição à parte do reajuste. E o que deve ser feito é isso, uma carta com a medição do mês, e a partir daquele mês em que o contrato ou os preços completaram o aniversário de um ano, se apresenta uma medição à parte também do reajustamento. Tá? E por que é importante, mesmo que não se receba o reajuste junto com a medição do mês, o que também infelizmente é muito comum, o não pagamento de reajuste por grande parte da administração pública, pelo menos no tempo correto, o importante de se ter essa cobrança ou a apresentação dessa medição, ou pelo menos a
a cobrança junto com o pedido de autorização para que se fature, para que se emita a nota fiscal do reajuste, é para que, quando haja efetivamente o pagamento do reajuste, o contratado da administração pública também possa, num segundo momento, cobrar a atualização monetária decorrente do atraso no pagamento do reajuste. E a gente pode até imaginar que isso é um detalhe bobo, mas em contratos de grande monta, de grande vulto, em que a medição e o reajuste às vezes entra na casa dos milhões de reais, uma atualização monetária de meses e em alguns casos que eu já vi de perto, de anos, vai significar muito dinheiro deixado na mesa. Portanto, se não houver essa cobrança através de carta, não vai haver um registro e a administração pública tem usado essa justificativa de não, eu vou até te pagar o reajuste, mas não vou pagar a atualização monetária porque você nunca me cobrou. Eu já vi vários contratos, várias situações desse tipo, em que por não ter havido, não ter surgido, não ter sido feita a formalização no tempo efetivo em que deveria ter sido pago, depois a administração pública não pagou qualquer tipo de atualização monetária. Tá? Mas aí existe também a seguinte situação. Quando o contrato faz aniversário de um ano, os preços fazem um ano de aniversário e existe uma data específica da proposta ou do orçamento. Por exemplo, dia 10 de janeiro. E a medição fecha no dia 25 de janeiro. Deve-se aplicar o reajuste sobre toda a medição do mês? Não. Nesse caso, como existe uma data específica, não só o mês, mas uma data específica em que o reajuste passa a ser aplicado, a medição, essa é uma orientação do Tribunal de Contas da União, que consta inclusive do roteiro de auditoria de obras do Tribunal de Contas da União, é a de você fracionar, dividir a medição em duas. Uma contendo os serviços que foram executados até a data do reajuste, ou seja, no caso aqui no exemplo que eu dei, dia 15, e a medição fecha dia 25. Então, nós vamos ter serviços do dia 26 de dezembro até o dia 15, ou melhor, dia 14 de janeiro, com os preços antigos, e aí fecha-se essa medição parcial do mês, e abre-se uma medição complementar do dia 15 até o dia 25, com os serviços que foram executados nesses 10 dias, com a medição do serviço mais o reajuste, em que eu vou poder cobrar também o reajuste por aquele serviço que foi praticado dentro dos 10 dias finais do mês, dessa competência do mês de janeiro. Isso é o correto a se fazer nos meses de aniversário. Tá? Pode acontecer também o seguinte, de um contrato não ter uma previsão de duração maior do que um ano, mas por algum motivo ele ter ultrapassado um ano. Por conta de uma licença que não saiu, por conta de um projeto que atrasou, ou de uma interferência que demorou a ser removida. Enfim, esses são os motivos, podem ser inúmeros e isso é muito comum também. Uma obra, por exemplo, tinha previsão de 8 meses, mas passou a ter duração de 1 ano, ou então de 14 meses. Nesse caso, o contrato normalmente não previa o reajuste, porque não tinha o planejamento dele durar mais do que 1 ano. Mas uma vez tendo ultrapassado 1 ano, sem culpa do contratado, esses 2 meses ou 4 meses a mais que ele precisará ficar na obra executando serviço, dará direito àquele, além de outras coisas que ele poderá reivindicar pelo acréscimo de prazo, que a gente já falou em outros vídeos, e que a gente vai falar ainda um pouco mais em futuros vídeos, dá o direito também dele pleitear através de uma reivindicação própria, de um pedido de indenização. Esse é o caminho mais correto do que se fazer um aditivo para que insira um índice de reajuste no contrato. Entrar com um pedido de indenização por aqueles 2 meses ou 4 meses a mais que foram trabalhados em razão dos preços terem ultrapassado 1 ano de validade. Tá?
essa é uma regra também muito pouco aplicada ou pouco conhecida do setor, mas que é importante a gente saber e conhecer. Mas também existe a seguinte situação, e que para a qual a administração pública tem estado muito atenta ultimamente, e que também é uma regra que vem sendo aplicada de maneira cada vez mais frequente no setor privado, em contratos privados, que é a seguinte: um determinado serviço estava programado no cronograma para ter sido executado dentro de 1 ano, no primeiro ano de obra. Vamos falar aqui de um exemplo hipotético de uma obra com 2 anos de duração, 1 ano e meio de duração. E por algum motivo atribuível ao empreiteiro, ao contratado, ele não executou parte, suponhamos, 20% dos serviços que eram para ter sido executados dentro desse primeiro ano atrasaram por sua culpa, tá? Por culpa do empreiteiro, exclusiva. E aí ele precisou fazer dentro do ano 2 da obra, ou dos 6 meses remanescentes, a gente está falando nesse caso, nesse exemplo, de uma obra de 18 meses. Esses serviços que estavam programados e estavam analiticamente demonstrados no contrato, que deveriam ter sido executados dentro do primeiro ano, mas foram empurrados para dentro do segundo ano, o dono da obra, no caso, a administração pública, ou o empreendedor privado, o dono da obra privada, ele poderá não pagar o reajuste, porque o atraso daquele serviço se deu por culpa do empreiteiro. Então, se tivesse sido, a lógica é, se tivesse sido feito no tempo e modo correto, eu não pagaria o reajuste. Então, eu vou estar, você ao jogar esse serviço para dentro do segundo ano de vigência do contrato, você vai estar me forçando a pagar um valor que eu não tinha programado e que vou ser forçado a pagar sem culpa nem responsabilidade nenhuma. É isso que alguns chamam, inclusive, de jogo de cronograma. Deixar algum serviço ou represar alguns serviços. No jogo de cronograma tem até um conceito mais amplo, mas também se encaixa para isso, para esse exemplo. Você encaixar serviços, por exemplo, que podem ter uma rentabilidade maior ou que seriam interessantes ser deixados para o segundo ano, para que eles sejam remunerados não somente pelo seu preço original, mas pelo preço original mais o reajuste, tá? Então, isso é comum nos contratos privados e no âmbito federal existe inclusive um decreto federal regulando isso, que é o decreto 1054 de 1994, tá? Já a questão da revisão, o que é a revisão de um contrato? A revisão não é o reajuste, a revisão é o pedido de modificação dos preços contratuais em função do contrato ter passado por algum problema imprevisível, por algum tipo de contingência não previsível, não controlável, que estava fora da alçada de responsabilidade das partes, sobretudo da parte contratada, que fizeram com que aqueles preços se modificassem e se tornassem muito mais caros, muito mais onerosos do que foi previsto inicialmente. E aí, em isso ocorrendo, e os motivos são inúmeros, a gente falou sobre isso quando falou sobre equilíbrio econômico-financeiro do contrato, no outro vídeo, falou sobre todos aqueles elementos, né? Tempo, produtividade, enfim, todas aquelas variáveis da equação que precisam ser consideradas, os custos diretos, custos indiretos, riscos, são estabelecidos como premissa para que o contrato o contrato tenha um preço, possa ser gerado um preço para que se execute o contrato, mas é possível, e não só possível, é comum que durante o contrato essas variáveis mudem. E se uma dessas variáveis da equação do equilíbrio econômico-financeiro, ela se modificar por um motivo alheio à vontade, à responsabilidade e à gestão das partes, essa parte prejudicada pode pedir, com base na preservação, no princípio da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com base na teoria da imprevisão que estão na Lei 8666, estão em outros dispositivos legais
dos contratos públicos e está também no Código Civil a questão da teoria da imprevisão, pode-se pedir a revisão do contrato, dos preços contratuais, ou, como alguns chamam também, o realinhamento dos preços, para que volte a haver um equilíbrio. Um exemplo que a gente poderia dar com relação a isso, muito comum, é quando há um descolamento de preço muito grande de um determinado insumo ou material que é usado dentro do contrato e cujo descolamento é tão grande, é tão intenso que ele vai ele vai para muito longe da curva de reajuste, que seria aquela que em tese seria suficiente para recompor o equilíbrio do contrato ao final de um ano. Ocorre que muitas vezes durante o ano esse desequilíbrio é tão intenso, é tão gritante, que o mero reajuste não tem mais a capacidade de recompor esse equilíbrio. E mais do que isso, quando a gente está falando de recomposição, a gente está falando da necessidade de preservar um equilíbrio econômico que foi estabelecido lá atrás. Então, eu vou dar um exemplo aqui que, inclusive, foi muito comum mais recentemente no setor de infraestrutura, mas particularmente aquele voltado para obras rodoviárias ou obras que demandavam insumos asfálticos. Desde uns poucos anos atrás, 3, 4, 5, uns 3 anos mais ou menos, salvo engano, a Petrobras mudou a sua política de preços de combustíveis e de derivados de petróleo para fazer, ao invés de reajustes ou de ajustes no preço temporários, de tempos em tempos, eu não me lembro bem a periodicidade, se eram trimestrais ou semestrais, mas de fazer mudanças no preço todo mês, de acordo com o que o mercado se comportasse, o mercado internacional, inclusive, não mais um mercado apenas nacional. E o que aconteceu em função disso? O petróleo disparou nos últimos anos e inúmeras obras sofreram desequilíbrios brutais em função do material betuminoso, do asfalto que é utilizado em obras rodoviárias, ter subido em algumas épocas 40%, 50%. Quando o índice de reajuste do contrato previa para o período 5%, 7%, 8% de reajuste. Ou seja, o empreiteiro que tinha entrado imaginando um cenário, poucos meses depois, em função do descolamento do seu fornecedor do insumo asfáltico ter sido brutal, ter sido gigantesco, ele não tinha mais como recuperar aquela desvantagem. Então isso se deu de uma maneira tão séria e tão intensa que o DENIT, que é o órgão contratante, o órgão gestor das estradas públicas federais, dos transportes, da infraestrutura de transportes federal, chegou inclusive a editar uma instrução normativa, salvo engano foi uma instrução normativa, estabelecendo critérios para que o DENIT, para que as superintendências do DENIT promovessem o reequilíbrio e a revisão, portanto, dos seus contratos em função dessa mudança da política de preços dos insumos. E isso foi feito porque, inclusive, várias empresas ou estavam rescindindo o contrato, porque não tinham mais como aguentar aquele preço, os preços mudando a toda hora, sem o correspondente reajuste ou revisão no contrato, ou até mesmo entrando com demandas judiciais visando essa revisão. Uma outra possibilidade também de se pedir uma revisão contratual é quando há, por exemplo, uma mudança numa distância de transporte, um transporte que estava previsto para ser a fonte de determinados materiais ou insumos para aquela obra não pôde ser utilizado por culpa que não foi do contratado, e aí a distância teve que aumentar gritantemente, e de forma que o mero reajuste do preço não remunerava mais isso. Então o contrato passava a necessitar de um aditivo visando a revisão do preço, para reequilibrar esse preço. Enfim, é uma temática que tem uma ligação muito estreita com tudo aquilo, volto a dizer, tudo aquilo que a gente falou sobre os elementos que dão o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato. Quem não assistiu, fica o convite para ver ou rever esse outro vídeo em que a gente falou dessas questões e dessas variáveis, tá? Mas um ponto interessante também a ressaltar é o seguinte: os aumentos de salário decorrentes de dissídios anuais, portanto, os aumentos no salário da mão de obra direta e indireta também do pessoal que está alocado na obra, trabalhando na obra, eles não são, isso é uma posição bem consolidada já na jurisprudência, eles não são considerados, esses aumentos, um fator imprevisível, capaz de justificar uma revisão dos preços contratuais. Mesmo esses dissídios, esses aumentos salariais sendo superiores aos índices de reajuste previstos no contrato. Imaginemos o seguinte, nós temos no período de um ano um reajuste de 3%, mas o dissídio previu um aumento de salário de 9%. Se você fizer, lógico que a obra toda não é composta só de salário, de mão de obra, mas fazendo a proporção dentro do custo do contrato do que aqueles 9% de salário representariam de aumento de custo, chegar-se à conclusão de que os 3% não seriam suficientes, porque só os 9% já demandariam, por exemplo, 4% ou 5% de reajuste, mais o reajuste das outras coisas, dos insumos da obra, mesmo assim não haverá direito à revisão do contrato, tá? Isso já foi, como eu disse, muito analisado já pelos nossos tribunais, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas da União, de forma que esse é um assunto já bastante pacificado e não há margem para discussão, tá? Um outro elemento também que pode ser objeto, uma justificativa para revisão contratual, são as bruscas variações cambiais. Em condições normais de temperatura e pressão, o que a gente poderia chamar de brusca variação cambial? Já se sedimentou na doutrina e na jurisprudência, nos tribunais de contas inclusive, um entendimento de que variações do dia a dia, da gestão da macroeconomia, que impliquem variações de 5%, 10% do câmbio, do euro, do dólar, não podem ser consideradas variações passíveis de justificar uma revisão contratual, porque atribui-se essa variação, essa volatilidade do câmbio como sendo algo normal, inerente à economia, tá? É diferente, por exemplo, de uma situação em como a que a gente está passando agora, de uma pandemia, de uma crise mundial que trouxe essa volatilidade para outros patamares. Aí sim a gente está falando de uma situação que, no meu entender, justifica a apresentação de um pedido de revisão contratual, de reequilíbrio contratual, de realinhamento contratual, baseado no fato de que essa variação, por mais fosse esperada, o variar é esperado, é normal essa volatilidade, mas ela fugiu do padrão, fugiu do razoável, que deveria ter sido objeto de planejamento e de algum contingenciamento pela parte contratada, seja através de contratos de hedge cambial ou algum tipo de proteção financeira que se pudesse fazer para evitar ter que absorver todo o custo dessa variação imprevista, tá? Então, assim, a gente está diante, no momento que a gente está vivendo, a gente está diante de uma situação em que, a meu ver, se justifica, sim, pleitear revisões contratuais em função da variação do câmbio, logicamente, se o contrato que você está fazendo tiver insumos ou mão de obra atrelada à moeda estrangeira. Lógico que isso também não surge do nada ou para qualquer tipo de contrato. Tem-se que haver uma correlação entre moeda estrangeira e aquilo que está efetivamente sendo executado. Então, não é a mera variação por si só.
Tem que haver essa ligação, esse liame lógico entre uma coisa e outra, tá? E, por fim, a repactuação, diferentemente do reajuste e da revisão contratual, ela é uma figura, é um instituto típico dos contratos de prestação de serviços continuados, sobretudo contratos públicos, né? A gente está falando aqui de contratos públicos. Típicos, mais típico ainda são aqueles contratos de manutenção predial, prestação continuada. Tem um contrato e todo ano, ao invés de sofrer reajustes, ele passa por repactuações, ou seja, toda a cesta de custos e de insumos e de mão de obra que compõe o custo geral do contrato, ela passa por uma reavaliação de ambas as partes, tudo aquilo que compõe o custo da obra e a partir dessas variações que são identificadas, para mais, para menos, e às vezes uma coisa compensa a outra, se chega a um índice que deve ser aplicado de reajustamento do contrato para que ele possa se manter equilibrado por mais um ano. E assim sucessivamente, a cada ano. Ou seja, não existe um reajuste fixo, um índice de reajuste fixo para aquele tipo de contrato. Não. Uma vez que ele é de prestação continuada, as partes têm uma maleabilidade maior para, ano a ano, buscar o índice correto que deve ser aplicado. Mas isso não se aplica, como eu disse, não se aplica para obras em geral, isso é muito mais para a contratos de manutenção predial, coisas similares, tá? Era isso que a gente tinha para falar hoje para vocês. Mais uma vez agradeço a vocês estarem acompanhando a gente e fico à disposição para sanar qualquer dúvida, responder alguma dúvida ou replicar algum comentário que vocês tenham, tá bom? Vocês podem deixar, fiquem à vontade para deixar aqui ou então mandar através de alguma via direta. E deixando também sempre o convite para que vocês nos sigam, seja no LinkedIn, na nossa página pessoal, ou na página Direito na Engenharia, nas outras redes sociais, Facebook, YouTube ou no Instagram. E podem também mandar sugestões de tema, outras coisas que vocês queiram ver tratadas em vídeos futuros, que à medida do possível a gente vai respondendo. Grande abraço e até a próxima.